Bem, obrigada por juntar-se a nós em mais um Desfrutando a Vida Diária. E eu acredito que o que eu vou ensinar hoje vai ajudar você a desfrutar sua vida mais. Deixe-me fazer uma pergunta. Alguém aqui já se preocupou com alguma coisa? Sim. Eu lhe digo a verdade. Existem tantas coisas neste mundo e em nossas próprias vidas com que poderemos nos preocupar que, se não decidirmos e não conseguirmos a ajuda de Deus em aprender como não deixar esses pensamentos preocupantes em nosso coração, sabe, tudo que vamos ter no nosso dia a dia é apenas preocupação. E em João, capítulo 14, Jesus disse: eu amo isso. Não perturbe o coração de vocês. Isso meio que soa para mim logo de cara como se ele estivesse nos dando uma responsabilidade. Sabe, às vezes é muito cômodo pensar, bem, eu não posso evitar isso. Eu não posso evitar. Mas ele diz aqui, não deixe seus corações ficarem perturbados, aflitos, ansiosos e agitados. Creiam, devotem-se, confiem, apoiem-se em Deus. Agora creiam, devotem-se, confiem, apoiem-se em mim. Então, uma das coisas que eu tive que enfrentar na minha vida é um pouco desagradável para nós, mas a verdade é que acreditar em Deus nos traz descanso. E então, se eu disser que estou acreditando em Deus, se eu disser que estou confiando em Deus, mas estou preocupado o tempo todo, então a verdade é que eu posso estar tentando confiar em Deus. Eu posso querer confiar em Deus, mas é óbvio que estou lutando com isso. Agora, o salmista Davi disse, na hora em que eu tiver medo, eu colocarei a minha confiança em ti. Então há momentos em que você pode não se sentir tão bem com alguma coisa e ainda pode dizer, bem, Deus, é assim que eu me sinto, mas eu vou colocar minha confiança em você, a si mesmo, porque confiar em Deus é uma decisão, não é um sentimento que nós esperamos ter. E você vai confiar em alguma coisa. Se não for em Deus, então vai ser em você mesmo, vai ser em seus amigos, no governo, no mundo, na sua conta bancária, no seu empregador. E todas essas coisas são incertas e muito instáveis. Mas Deus não é. Ele é a única coisa que nunca é abalada. É por isso que a Bíblia se refere a ele como a rocha. Ele é a rocha que não pode ser removida. É muito importante manter um coração pacífico. Algo que Deus fala comigo na maioria das vezes, e eu preciso ouvir isso muitas vezes, é: fique relaxada na sua alma. Mesmo que o seu corpo físico, sabe, você poderia... Veja, agora mesmo você pode... Vamos tentar. Vai. Veja, eu não sei, talvez porque você esteja no estúdio, você sabe que vai aparecer na TV, você fica... Sabe? E eu poderia ficar do mesmo jeito aqui porque eu estou pregando, isso tem que ser bom, eu tenho que fazer isso, eu tenho só um tempo, isso é tão... E eu posso ficar meio assim. E essa é a nossa tentação. Mas realmente nós podemos escolher relaxar. Eu descobri para mim, eu realmente preciso da unção de Deus, que é a sua presença e poder em minha vida. E que quanto mais nós temos da unção de Deus, então mais fácil tudo vai ser e mais nós poderemos aproveitar e o nosso grande Deus poderá usar-nos. Vamos dizer, por exemplo, quer seja o que eu estou fazendo aqui, ou seja, fazendo uma grande conferência em outro lugar, se eu ficar tensa, Deus não será capaz de fluir através de mim. Como ele poderia, se eu ficasse relaxada. Porque ficar relaxada prova que estamos confiando em Deus para fazer o que precisa ser feito, ao invés de nós tentarmos fazer acontecer. Eu acho que é assim que começamos a tentar fazer algo acontecer, nós ficamos tensos por todo lugar. E assim é importante que nós aprendamos a respirar, relaxar em sua alma, relaxar em seu corpo e proteger seu coração. Agora, eu não vou sentar aqui e dizer que você não vai ter uma briga em suas mãos, porque a Bíblia nos diz em 1 Timóteo que nós devemos combater o bom combate da fé. Isso significa que temos o inimigo, Satanás, e que ele virá contra nós. O inimigo vagueia como um leão, rugindo com fome feroz, procurando alguém a quem ele possa apoderar e devorar. E nós devemos resistir firmes na fé. Ele sempre vai tentar nos deixar preocupados com algo, mas ouça, tudo aquilo que o inimigo tentar fazer contra nós, Jesus já nos deu um antídoto para isso.
É como se Satanás quisesse envenenar nossas mentes e envenenar nossas almas, mas para tudo o que vem contra nós, há uma resposta na palavra de Deus para isso. Assim, então, no mundo você terá tribulações. É uma promessa. Não adianta orar para nunca ter problemas, porque posso garantir que é uma oração que não será respondida. Você pode orar para que Deus o ajude a lidar com o seu problema, para que Ele lhe dê sabedoria em seu problema, para que Ele o guie, para que Ele lhe mostre o que fazer, mas é inútil orar para que você nunca tenha algum. E não importa quão espiritual você se torne, de fato eu poderia até mesmo dizer que quanto mais espiritual você se torna, quanto mais você cresce em Deus, mais o inimigo vai tentar vir contra você para parar você, porque você tem que entender que se há algo que Satanás despreza, é o progresso. Qualquer tipo de progresso em nossa vida, ele virá contra nós. O ladrão somente vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida. Não podemos desfrutar nossa vida se estamos preocupados o tempo todo, estressados. Você tem que proteger seu coração. Significa que você tem que prestar atenção no que você está pensando. Um dos maiores problemas da minha vida foi que eu nunca pensava sobre o que eu estava pensando. E assim por anos e anos e anos. Quero dizer, da próxima vez que você se sente deprimido ou desanimado, não apenas fale como você se sente, mas pare por um momento e pergunte a si mesmo o que eu estou pensando. E eu posso garantir a você que você não pode desanimar sem pensar pensamentos que não se alinham com a palavra de Deus. Você pode, talvez você esteja apenas sob pressão e você pensa, o que está em minha mente? Bem, talvez você esteja se preocupando muito com o erro que você cometeu ontem, que agora só Deus pode consertá-lo. E assim não faz sentido você ficar estressado com algo que você fez e que não pode desfazer. Até como, sabe, meu passado e todos os abusos pelos quais eu passei, outras pessoas passaram por muitas coisas como essas. Sabe, podemos passar a vida inteira desejando que isso não tivesse acontecido, mas a verdade é que você não pode fazer nada. Isso já aconteceu. Você não pode fazer nada sobre isso agora, mas o que você pode fazer é aprender com isso. E você pode estar determinado que ainda assim vai ter uma vida boa. Mas você terá que ter cuidado com seus pensamentos como homem. Pense em seu coração, assim ele se torna. E eu acho que eu disse isso no outro programa, mas eu acredito que o inimigo... Eu não sei se é porque não estamos totalmente acordados de manhã ou... Eu não sei, talvez eu seja a única que tenha esse problema, mas eu realmente tenho que ter muito cuidado com meus pensamentos quando eu acordo, porque é quase como se houvesse uma pequena guerra de lances por quem vai ter você durante o dia. Eu acho, especialmente quando você acorda pela primeira vez e ainda está um pouco cansado, não totalmente acordado, e você tem todo o dia pela frente, e talvez um monte de coisas para resolver, e pode estar muito ansioso. E sabe, se você já é um pouco mais velho, o seu corpo talvez não esteja querendo cooperar com você tão bem. Algumas coisas estão rígidas, você não se sente realmente tão bem. E então, especialmente no início da manhã, eu quero encorajá-lo a proteger seu coração. A Bíblia diz, guarde o seu coração com toda vigilância ou diligência. E, acima de tudo, proteja-o. Então, devemos vigiar aquilo que entra em nós, mais do que qualquer outra coisa em nossa vida. Se o nosso coração físico não é saudável, afeta muitas outras áreas do nosso corpo e da nossa vida. E se o nosso coração espiritual não é saudável, isso também afeta praticamente todas as outras áreas da sua vida. Agora, uma das minhas escrituras favoritas é João 14. Você sabe, nós começamos com João 14:1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Mas então Jesus continua este ponto. Em João 14:27, ele diz, a minha paz eu deixo a vocês. A minha própria paz eu agora dou a vocês, eu a deixo. Eu não a dou como o mundo a dá a vocês. Veja um tipo de paz que você pode ter se você funcionar no sistema do mundo, onde se tudo está indo do seu jeito. Não há nada para se preocupar, você é bom. Mas ele quer nos dar uma paz que funciona no meio da tempestade. Amém? E, sabe, esse é o seu direito herdado. Ele disse, isto é o que eu deixo a você, isto é o que eu dou a você. Como um filho de Deus, você tem esse direito, sabe? O qual foi comprado pelo sangue de Jesus para se acalmar, não ter que se preocupar, não ter que tentar resolver tudo sozinho. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. Eu digo às pessoas com frequência, eu acho que isso é bom de ouvir. Quando você tem um problema, está tudo bem ir em frente e desfrutar a sua vida.
Vou dizer novamente. Quando você tem um problema... Veja, por algum motivo nós achamos que não seria certo. Se você tem um filho que está com problemas, você não consegue aproveitar o dia. Você se preocupa, você tem que resolver. Você tem, sabe, meu Deus, se você tem um problema financeiro, tem que tentar resolvê-lo. Eu me lembro que, em nossos anos mais jovens, quando comecei a estudar a palavra, meu marido, é claro, não se preocupa, ele é calmo a respeito de tudo. E então, na verdade, me enlouquecia, porque quando você está preocupado, quer que alguém fique também. E assim, todo mês nós não tínhamos dinheiro suficiente para pagar as contas, e eu ficava com as calculadoras e as contas, e sabe, eu fazia as contas e com certeza faltava dinheiro, eu fazia de novo, faltava dinheiro, eu fazia. Eu não sei por que nós pensamos que se nós contarmos isso de novo, que algo pode mudar, mas isso só faz nos irritar mais. Eu me lembro que Dave estava brincando com as crianças assistindo TV e eu ficava tão brava e gritava, você tem que vir aqui fazer algo, você tem que fazer alguma coisa. Ele dizia, o que você quer que eu faça? Nós dizimamos, nós ofertamos, obedecemos a Deus com o melhor de nossa capacidade, estamos fazendo o melhor que podemos, Deus vai cuidar disso. E sabe de uma coisa? Com quantas coisas você se preocupou no passado? Que agora você olha para trás e Deus cuidou disso. E toda a sua preocupação, e todo o seu estresse, certamente não fizeram nenhum bem, mas causou danos, porque tudo que isso faz é machucar. Não há dor como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações. E eu quero que você veja isso. Não se perturbem os seus corações, nem tenham nenhum medo. Parem de se permitir ficarem agitados e perturbados e não se permitam ser temerosos e covardes e intimidados. Uau, eu estou recebendo 4 grandes instruções uma atrás da outra? Não deixe a si mesmo, pare de permitir a si mesmo, não perturbe a si mesmo. Não podemos fazer isso sozinhos. Sabe, eu posso te dizer que não há nada que possamos fazer simplesmente pela força de vontade. No entanto, nós precisamos usar nossa vontade. Deus nos deu livre-arbítrio e então cabe a nós decidir nos preocuparmos ou confiarmos em Deus. Eu acredito que quanto mais tempo você tem em um relacionamento com Deus e mais experiência você tem com Deus, quanto mais você o vê trazer libertação para a sua vida, mais fácil se torna não se preocupar. É mais desafiador para um jovem crente, especialmente um que tem muitos problemas, porque você está apenas aprendendo sobre Deus. Mas, cara, quando você conhece a Deus, há uma diferença entre aprender sobre Deus e conhecer a Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo orou, meu propósito determinado é conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, que me levanta de dentre os mortos mesmo enquanto estou nesse corpo aqui. Assim, Paulo, este grande apóstolo que escreveu 2 textos do Novo Testamento, está escrevendo para os filipenses dizendo, isso é mais importante para mim do que qualquer outra coisa, conhecê-lo. Saber que não importa o que esteja acontecendo na minha vida, ele vai me livrar disso. Eu estava olhando esta manhã em Provérbios e esta é uma ótima escritura, Provérbios 14, verso 30. Uma mente e um coração calmos e não perturbados são a vida e a saúde do corpo. Uau! Você sabe, o meu marido é tão saudável e sempre se sente bem. Mas ele também nunca se preocupa. Ele nunca está chateado. Ele nunca está frustrado com nada. Eu até perguntei a ele, algumas semanas atrás, eu ainda tenho problemas para não ficar aborrecida com isso, mas eu perguntei a ele algumas semanas atrás, eu disse, você já teve algum mau pensamento sobre alguém? Ele disse, não, na verdade não. E eu pensei, Deus, eu poderia apenas ter um transplante de personalidade aqui. Você poderia pegar um pouquinho do Dave, dar para mim e dar a ele um pouquinho de mim. Então nós não estaríamos em extremos tão opostos na escala da personalidade? Creio que é uma das razões pelas quais ele se sente tão bem o tempo todo. Agora, eu não estou dizendo que todo mundo que tem um problema de saúde é porque você se preocupa, porque você pensa mal dos outros, sabe? Mas nós sabemos que muitos dos problemas de saúde são causados pelo estresse. Isto é um fato médico conhecido e nada nos deixa mais estressados do que ter pensamentos ruins e nos preocuparmos o tempo todo. Alguém concorda comigo? Tudo bem. Então não se deixem perturbar-se. E eu penso, sabe, eu meio que descobri que quando a Bíblia diz resista ao diabo em seu início,
Em 1 Pedro 5,8, essa é a tradução amplificada, resista ao diabo em seu início. Eu gosto disso porque eu acho que quanto mais você tolera alguma coisa, mais difícil é se livrar dele. Se no momento em que você ficasse preocupado ou chateado dissesse não, esse não é o plano de Deus para mim, isso não vai me fazer bem, eu lanço meu cuidado em ti. O dicionário online define a preocupação como dar lugar à ansiedade ou ao desconforto, sabe? Permitir que sua mente repare em dificuldades ou problemas. Pensar ou repensar várias vezes no mesmo problema. Eu amo isso. Preocupação também significa atormentar a si mesmo. Então, realmente, a preocupação não é boa? Eu vou terminar o dia com uma lista do que ela faz e o que não faz, mas eu posso dizer nada disso é bom. Ela não faz nenhum bem a você. E o diabo, ele apenas ri, porque ele adora que você esteja se atormentando. Ele nem precisa te incomodar, porque você já está se incomodando. Proteja seu coração. Não deixe que pensamentos perturbadores entrem em seu coração. E se eles entrarem, no momento em que você os reconhecer, elimine esses pensamentos errados. Uma das maneiras de não se preocupar é quando você estiver tendo um problema e o medo apenas vier, propositadamente pense em alguma coisa que Deus fez por você no passado. Algum outro problema que você teve, do qual você foi liberto. E se você tiver uma oportunidade, até mesmo fale com alguém sobre isso. Sabe, uma das coisas que fazemos é falar sobre nossos problemas, falar sobre eles, falar sobre eles, falar sobre eles. E com todo mundo que a gente vê, nós queremos dizer-lhes tudo que está errado e tudo que está acontecendo em nossas vidas, sabe? Eu não acho que haja algo errado em compartilhar com um amigo e pedir que ore. Todos nós queremos empatia, queremos que as pessoas saibam o que estamos passando. Mas que tal, ao menos, acompanhar isso de um mas, sabe? Eu me lembro de um tempo. Quero dizer, quando eu penso em tudo do que Deus me libertou, sabe, é útil para mim. Quero dizer, eu disse ao Dave outro dia, sabe de uma coisa? Em última análise, tudo se resolve. Sabe, você não sabe exatamente o que você vai ter que fazer para chegar à parte em que se resolve, mas acaba dando tudo certo. Se você quer a ajuda de Deus com seus problemas, aqui está o caminho. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhem-se a si mesmos. Rebaixe-se sob a sua própria opinião, debaixo da poderosa mão de Deus, e no devido tempo Ele os exaltará. Aqui está a simplicidade do que eu penso que significa. Não comece a pensar que você pode resolver o seu próprio problema. Humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, que no devido tempo Ele pode exaltar você. Se eu fosse você, pelo menos 10 vezes por dia, eu diria, Deus, eu sei que não sou nada sem você. Eu não posso fazer nada que valha a pena sem você. Eu amo citar o que Paulo disse em Romanos. Em mim, na minha carne, não existe nada de bom. A única coisa boa em nós é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. Então, o versículo 7 nos diz como fazer isso, lançando todos os seus cuidados, todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades de uma vez por todas sobre Ele, pois Ele cuida de vocês carinhosamente, se preocupa com vocês atentamente. Eu gosto de dizer que às vezes eu vou cuidar disso ou Deus vai cuidar disso, mas nós dois não vamos fazer ao mesmo tempo. Muitas vezes eu acho que Deus precisa meio que recuar, nós pensamos, oh Deus, onde você está, sabe? Ele tem que recuar e dizer, quando você terminar? Quando você terminar com seus planos, todas as suas ideias, então, deixe-me saber quando, e então eu vou trabalhar. Amém? Mas nós ficamos com tanto medo se não ajudarmos a Deus. Será que você não sabe que Deus não precisa da sua ajuda? Eu até mesmo, sabe, me pego fazendo sugestões a Deus do que Ele poderia fazer, sabe? Você já fez isso? Senhor, seria bom. Talvez se o Senhor fizesse assim. É uma coisa muito boa Deus nos amar incondicionalmente. Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, liberando o seu peso, e Ele susterá você. Ele nunca permitirá que os consistentemente justos venham a cair, escorreguem, caiam ou fracassem. Ele nunca permitirá que aqueles que são seus filhos fracassem. Perguntas para se pensar. Ou citações para se pensar. Eu amo essas aqui.
Não tenha medo do futuro, Deus já está lá. Billy Graham disse essa. Eu li a última página da Bíblia e tudo acaba bem no final. Amém? Eu acho que o ponto principal é que se você só quiser pensar, sabe, eu vou ter problemas toda a minha vida, eu não sei se eles irão embora. A boa notícia é que algum dia você vai estar no céu e vai viver com ele pela eternidade. Todos nós gostaríamos que todos os nossos problemas fossem embora, mas se não forem, ainda temos um bom futuro esperando por nós. Pare de se preocupar com o que pode dar errado e fique animado com o que pode dar certo. A preocupação não esvazia seus problemas amanhã, mas esvazia hoje a sua força. Se você pensar demais, criará um problema que nunca existiu para começar. Eu realmente gosto desse. Eu acho que vou dizer isso de novo. Se você pensar demais, criará um problema que nunca esteve lá para começar. Se você encher sua cabeça com preocupações, não haverá espaço para mais nada. Eu gosto disso. Quando você se preocupa, você usa a sua imaginação para criar algo que você não quer. Certo. Razões para não se preocupar. Em primeiro lugar, é totalmente inútil. Preocupar-se com um problema nunca o mudará. Tudo o que faz é te fazer infeliz enquanto espera. A preocupação é mais cansativa do que o dia inteiro de trabalho. Quero dizer, o trabalho duro de um dia inteiro. Você pode passar o dia inteiro se preocupando, se estressando com problemas, tentando descobrir o que deve fazer, especialmente se você acrescenta muita conversa a isso. Falar sobre isso, falar sobre isso. Quero dizer, você pode ficar totalmente exaurido e exausto no final do dia. E todo o tempo que você investiu não adiantou nada. A preocupação é a intranquilidade. Falta de tranquilidade. E isso pode causar doenças. A mesma palavra, apenas sem destaque. A preocupação rouba nossa alegria. A preocupação é o oposto de confiar em Deus. Seu tempo é muito importante para desperdiçá-lo se preocupando. E você pode não gostar disso? Romanos 14, verso 23. Isso é pecado. Bem, hein? Onde a Bíblia diz que preocupação é pecado? Bem, diz que tudo que não é da fé é pecado. Então, a menos que possamos dizer que estamos preocupados pela fé, então acho que talvez tenhamos que mudar o nosso tom um pouquinho. Sabe, eu pensei como professora de Bíblia, porque eu sei que, sabe, eu lido com uma tentativa de não me preocupar quando tenho problemas, e assim, eu quero ter certeza de que digo às pessoas algo que vai funcionar em suas vidas. Então, às vezes, quando você ensina as pessoas, você diz, não se preocupe, não se preocupe, você quase sente que está ensinando algo inútil. Então, eu procurei maneiras de dizer às pessoas por que não deveriam se preocupar. Eu acho que uma das coisas que realmente ajudou-me, eu espero que ajude você, é apenas lembrar-se que isso não conserta coisa alguma. Quero dizer, isso simplesmente não resolve coisa alguma. E há certamente uma quantidade de orgulho envolvido nisso, porque somos nós que pensamos que podemos resolver nossos próprios problemas. Agora, eu não estou dizendo que você não deve pensar nas coisas que estão acontecendo. Eu acredito que nós precisamos ponderar as coisas diante do Senhor. Há uma diferença em ponderar algo diante do Senhor e realmente se preocupar com isso. Não deixe seu coração se perturbar. Creia em Deus e creia também em Jesus. Acredite que quando você ora, a sua resposta está a caminho. Quando eu oro, minha resposta está a caminho. Eu amo esta escritura. Marcos 11, verso 24. Portanto, eu digo a vocês, agora ouça, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que vocês já o receberem e assim lhes sucederá. Primeiro você acredita e então você recebe. Eu não sei, seria bom se eu tivesse que acreditar por 5 minutos e então eu recebesse. Isto seria muito bom, mas e se eu tiver que ser firme por 5 anos? Ou 10 anos? Cara, é aí que fica desafiador. Quando você está crendo em Deus, você pode claramente ver a promessa na palavra.
Mas isso simplesmente não está acontecendo com você ainda. É quando temos que lembrar que a Bíblia diz que nós herdamos as promessas de Deus pela fé e paciência, não apenas pela fé. Bem, obrigada por juntar-se a nós em mais um Desfrutando a Vida Diária. E eu acredito que o que eu vou ensinar hoje vai ajudar você a desfrutar sua vida mais. Deixe-me fazer uma pergunta. Alguém aqui já se preocupou com alguma coisa? Sim. Eu lhe digo a verdade. Existem tantas coisas neste mundo e em nossas próprias vidas com que poderemos nos preocupar que, se não decidimos e não conseguirmos a ajuda de Deus em aprender como não deixar esses pensamentos preocupantes em nosso coração, sabe, tudo que vamos ter no nosso dia a dia é apenas preocupação. E em João, capítulo 14, Jesus disse: eu amo isso. Não perturbe o coração de vocês. Isso meio que soa para mim logo de cara como se ele estivesse nos dando uma responsabilidade. Sabe, às vezes é muito cômodo pensar: bem, eu não posso evitar isso. Eu não posso evitar. Mas ele diz aqui: não deixe seus corações ficarem perturbados, aflitos, ansiosos e agitados. Creiam, devotem-se, confiem, apoiem-se em Deus. Agora creiam, devotem-se, confiem, apoiem-se em mim. Então, uma das coisas que eu tive que enfrentar na minha vida é um pouco desagradável para nós, mas a verdade é que acreditar em Deus nos traz descanso. E então, se eu disser que estou acreditando em Deus, se eu disser que estou confiando em Deus, mas estou preocupado o tempo todo, então a verdade é que eu posso estar tentando confiar em Deus. Eu posso querer confiar em Deus, mas é óbvio que estou lutando com isso. Agora, o salmista Davi disse: na hora em que eu tiver medo, eu colocarei a minha confiança em ti. Então há momentos em que você pode não se sentir tão bem com alguma coisa e ainda pode dizer: bem, Deus, é assim que eu me sinto, mas eu vou colocar minha confiança em você, a si mesmo, porque confiar em Deus é uma decisão, não um sentimento que nós esperamos ter. E você vai confiar em alguma coisa. Se não for em Deus, então vai ser em você mesmo, vai ser em seus amigos, no governo, no mundo, na sua conta bancária, no seu empregador. E todas essas coisas são incertas e muito instáveis. Mas Deus não é. Ele é a única coisa que nunca é abalada. É por isso que a Bíblia se refere a ele como a rocha. Ele é a rocha que não pode ser removida. É muito importante manter um coração pacífico. Algo que Deus fala comigo na maioria das vezes, e eu preciso ouvir isso muitas vezes, é: fique relaxada na sua alma. Mesmo que o seu corpo físico, sabe, você poderia... Veja, agora mesmo você pode... Vamos tentar. Vai. Veja, eu não sei, talvez porque você esteja no estúdio, você sabe que vai aparecer na TV, você fica... Sabe? E eu poderia ficar do mesmo jeito aqui porque eu estou pregando, isso tem que ser bom, eu tenho que fazer isso, eu tenho só um tempo, isso é tão... E eu posso ficar meio assim. E essa é a nossa tentação. Mas realmente nós podemos escolher relaxar. Eu descobri para mim, eu realmente preciso da unção de Deus, que é a sua presença e poder em minha vida. E que quanto mais nós temos da unção de Deus, então mais fácil tudo vai ser e mais nós poderemos aproveitar e o nosso grande Deus poderá usar-nos. Vamos dizer, por exemplo, quer seja o que eu estou fazendo aqui, ou seja, fazendo uma grande conferência em outro lugar, se eu ficar tensa, Deus não será capaz de fluir através de mim, como Ele poderia se eu ficasse relaxada. Porque ficar relaxada prova que estamos confiando em Deus para fazer o que precisa ser feito. Ao invés de nós tentarmos
fazer acontecer. Eu acho que é assim que começamos a tentar fazer algo acontecer, nós ficamos tensos por todo lugar. E assim é importante que nós aprendamos a respirar, relaxar, relaxar em sua alma, relaxar em seu corpo e proteger seu coração. Agora, eu não vou sentar aqui e dizer que você não vai ter uma briga em suas mãos, porque a Bíblia nos diz em 1 Timóteo que nós devemos combater o bom combate da fé. Isso significa que temos o inimigo, Satanás, e que ele virá contra nós. O inimigo vagueia como um leão rugindo com fome feroz, procurando alguém a quem ele possa apoderar e devorar. E nós devemos resistir firmes na fé. Ele sempre vai tentar nos deixar preocupados com algo, mas ouça, tudo aquilo que o inimigo tentar fazer contra nós, Jesus já nos deu antídoto para isso. É como se Satanás quisesse envenenar nossas mentes e envenenar nossas almas, mas para tudo o que vem contra nós, há uma resposta na palavra de Deus para isso. Assim, então, no mundo você terá tribulações. É uma promessa. Não adianta orar para nunca ter problemas, porque posso garantir que é uma oração que não será respondida. Você pode orar para que Deus ajude a lidar com o seu problema, para que Ele lhe dê sabedoria em seu problema, para que Ele o guie, para que Ele lhe mostre o que fazer, mas é inútil orar para que você nunca tenha algum. E não importa quão espiritual você se torne, de fato eu poderia até mesmo dizer que quanto mais espiritual você se torna, quanto mais você cresce em Deus, mais o inimigo vai tentar vir contra você para parar você, porque você tem que entender que se há algo que Satanás despreza, é o progresso. Qualquer tipo de progresso em nossa vida, ele virá contra nós. O ladrão somente vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida. Não podemos desfrutar nossa vida se estamos preocupados o tempo todo, estressados. Você tem que proteger seu coração. Significa que você tem que prestar atenção no que você está pensando. Um dos maiores problemas da minha vida foi que eu nunca pensava sobre o que eu estava pensando. E assim por anos e anos e anos. Quero dizer, da próxima vez que você se sente deprimido ou desanimado, não apenas fale como você se sente, mas pare por um momento e pergunte a si mesmo o que eu estou pensando. E eu posso garantir a você que você não pode desanimar sem pensar pensamentos que não se alinham com a palavra de Deus. Você pode, talvez você esteja apenas sob pressão e você pensa, o que está em minha mente? Bem, talvez você esteja se preocupando muito com o erro que você cometeu ontem, que agora só Deus pode consertá-lo. E assim não faz sentido você ficar estressado com algo que você fez e que não pode desfazer. Até como, sabe, meu passado e todos os abusos pelos quais eu passei, outras pessoas passaram por muitas coisas como essas. Sabe, podemos passar a vida inteira desejando que isso não tivesse acontecido, mas a verdade é que você não pode fazer nada. Isso já aconteceu. Você não pode fazer nada sobre isso agora, mas o que você pode fazer é aprender com isso. E você pode estar determinado que ainda assim vai ter uma vida boa. Mas você terá que ter cuidado com seus pensamentos como homem. Pense em seu coração, assim ele se torna. E eu acho que eu disse isso no outro programa, mas eu acredito que o inimigo... Eu não sei se é porque não estamos totalmente acordados de manhã ou... Eu não sei, talvez eu seja a única que tenha esse problema, mas eu realmente tenho que ter muito cuidado com meus pensamentos quando eu acordo, porque é quase como se houvesse uma pequena guerra de lances por quem vai ter você durante o dia. Eu acho, especialmente quando você acorda pela primeira vez e ainda está um pouco cansado, não totalmente acordado, e você tem todo o dia pela frente, e talvez um monte de coisas para resolver, e pode estar muito ansioso. E sabe, se você já é um pouco mais velho, o seu corpo talvez não esteja querendo cooperar com você tão bem. Algumas coisas estão rígidas, você não se sente realmente tão bem. E então, especialmente no início da manhã, eu quero encorajá-lo a proteger seu coração. A Bíblia diz, guarde o seu coração com toda vigilância ou diligência. E, acima de tudo, proteja-o. Então devemos vigiar aquilo que entra em nós, mais do que qualquer outra coisa em nossa vida. Se o nosso coração físico não é saudável, afeta muitas outras áreas do nosso corpo e da nossa vida. E se o nosso coração espiritual não é saudável, isso também afeta praticamente todas as outras áreas da sua vida. Agora, uma das minhas escrituras favoritas é João 14. Você sabe, nós começamos com João 14:1. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim.
Mas então Jesus continua este ponto. Em João 14:27, ele diz: a minha paz eu deixo a vocês. A minha própria paz eu agora dou a vocês, eu a deixo. Eu não a dou como o mundo a dá a vocês. Veja um tipo de paz que você pode ter se você funcionar no sistema do mundo, onde se tudo está indo do seu jeito, não há nada para se preocupar, você é bom. Mas ele quer nos dar uma paz que funciona no meio da tempestade. Amém? E, sabe, esse é o seu direito herdado. Ele disse, isto é o que eu deixo a você, isto é o que eu dou a você. Como um filho de Deus, você tem esse direito, sabe? O qual foi comprado pelo sangue de Jesus para se acalmar, não ter que se preocupar, não ter que tentar resolver tudo sozinho. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. Eu digo às pessoas com frequência, eu acho que isso é bom de ouvir. Quando você tem um problema, está tudo bem ir em frente e desfrutar a sua vida. Vou dizer novamente, quando você tem um problema... Veja, por algum motivo nós achamos que não seria certo. Se você tem um filho que está com problemas, você não consegue aproveitar o dia. Você se preocupa, você tem que resolver. Você tem, sabe, meu Deus, se você tem um problema financeiro, tem que tentar resolvê-lo. Eu me lembro que, em nossos anos mais jovens, quando comecei a estudar a palavra, meu marido, é claro, não se preocupe, ele é calmo a respeito de tudo. E então, na verdade, me enlouquecia, porque quando você está preocupado, quer que alguém fique também. E assim, todo mês nós não tínhamos dinheiro suficiente para pagar as contas. E eu ficava com as calculadoras e as contas, e sabe, eu fazia as contas e com certeza faltava dinheiro, eu fazia de novo, faltava dinheiro, eu fazia. Eu não sei por que nós pensamos que se nós contarmos isso de novo e de novo, que algo pode mudar, mas isso só faz nos irritar mais. Eu me lembro que Dave estava brincando com as crianças assistindo TV e eu ficava tão brava e gritava, você tem que vir aqui fazer algo, você tem que fazer alguma coisa. Ele dizia, o que você quer que eu faça? Nós dizimamos, nós ofertamos, obedecemos a Deus com o melhor de nossa capacidade, estamos fazendo o melhor que podemos, Deus vai cuidar disso. E sabe de uma coisa? Com quantas coisas você se preocupou no passado? E agora você olha para trás e Deus cuidou disso. E toda a sua preocupação, e todo o seu estresse, certamente não fizeram nenhum bem, mas causou danos, porque tudo que isso faz é machucar. Não há dor como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações. E eu quero que você veja isso. Não se perturbem os seus corações, nem tenham nenhum medo. Parem de se permitir ficarem agitados e perturbados e não se permitam ser temerosos e covardes e intimidados. Uau, eu estou recebendo 4 grandes instruções uma atrás da outra? Não deixe a si mesmo, pare de permitir a si mesmo, não perturbe a si mesmo. Não podemos fazer isso sozinhos. Sabe, eu posso te dizer que não há nada que possamos fazer simplesmente pela força de vontade. No entanto, nós precisamos usar nossa vontade. Deus nos deu livre-arbítrio e então cabe a nós decidir nos preocuparmos ou confiarmos em Deus. Eu acredito que quanto mais tempo você tem em um relacionamento com Deus e mais experiência você tem com Deus, quanto mais você o vê trazer libertação para a sua vida, mais fácil se torna não se preocupar. É mais desafiador para um jovem crente, especialmente um que tem muitos problemas, porque você está apenas aprendendo sobre Deus. Mas, cara, quando você conhece a Deus, há uma diferença entre aprender sobre Deus e conhecer a Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo orou, meu propósito determinado é conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, que me levanta de dentre os mortos mesmo enquanto estou nesse corpo aqui. Assim, Paulo, este grande apóstolo que escreveu 2 textos do Novo Testamento, está escrevendo para os filipenses dizendo, isso é mais importante para mim do que qualquer outra coisa, conhecê-lo. Saber que não importa o que esteja acontecendo na minha vida, ele vai me livrar disso. Eu estava olhando esta manhã em Provérbios e esta é uma última escritura, Provérbios 14, verso 30. Uma mente e um coração calmos e não perturbados são a vida e a saúde do corpo. Uau! Você sabe, o meu marido é tão saudável e sempre se sente bem. Mas ele também nunca se preocupa. Ele nunca está chateado. Ele nunca está frustrado com nada. Eu até perguntei a ele, algumas semanas atrás, eu ainda tenho problemas para não ficar aborrecida com isso, mas eu perguntei a ele algumas semanas atrás, eu disse, você já teve algum mau pensamento sobre alguém?
Ele disse, não, na verdade, não. E eu pensei, Deus, eu poderia apenas ter um transplante de personalidade aqui. Você poderia pegar um pouquinho do David, dar para mim e dar a ele um pouquinho de mim. Então nós não estaríamos em extremos tão opostos na escala da personalidade? Creio que é uma das razões pelas quais ele se sente tão bem o tempo todo. Agora, eu não estou dizendo que todo mundo que tem um problema de saúde é porque você se preocupa, porque você pensa mal dos outros, sabe? Mas nós sabemos que muitos dos problemas de saúde são causados pelo estresse. Isto é um fato médico conhecido e nada nos deixa mais estressados do que ter pensamentos ruins e nos preocuparmos o tempo todo. Alguém concorda comigo? Tudo bem. Então não se deixem perturbar-se. E eu penso, sabe, eu meio que descobri que quando a Bíblia diz resista ao diabo em seu início. Em 1 Pedro 5,8, essa é a tradução amplificada, resista ao diabo em seu início. Eu gosto disso porque eu acho que quanto mais você tolera alguma coisa, mais difícil é se livrar dele. Se no momento em que você ficasse preocupado ou chateado dissesse não, esse não é o plano de Deus para mim, isso não vai me fazer bem, eu lanço meu cuidado em ti. O dicionário online define a preocupação como dar lugar à ansiedade ou ao desconforto, sabe? Permitir que sua mente repare em dificuldades ou problemas. Pensar ou repensar várias vezes no mesmo problema. Eu amo isso. Preocupação também significa atormentar a si mesmo. Então, realmente, a preocupação não é boa? Eu vou terminar o dia com uma lista do que ela faz e o que não faz, mas eu posso dizer nada disso é bom. Ela não faz nenhum bem a você. E o diabo, ele apenas ri, porque ele adora que você esteja se atormentando. Ele nem precisa te incomodar, porque você já está se incomodando. Proteja seu coração. Não deixe que pensamentos perturbadores entrem em seu coração. E se eles entrarem, no momento em que você os reconhecer, elimine esses pensamentos errados. Uma das maneiras de não se preocupar é quando você estiver tendo um problema e o medo apenas vier, propositadamente pense em alguma coisa que Deus fez por você no passado. Algum outro problema que você teve, do qual você foi liberto. E se você tiver uma oportunidade, até mesmo fale com alguém sobre isso. Sabe, uma das coisas que fazemos é falar sobre nossos problemas, falar sobre eles, falar sobre eles, falar sobre eles. E com todo mundo que a gente vê, nós queremos dizer-lhes tudo que está errado e tudo que está acontecendo em nossas vidas, sabe? Eu não acho que haja algo errado em compartilhar com um amigo e pedir que ore. Todos nós queremos empatia, queremos que as pessoas saibam o que estamos passando. Mas que tal, ao menos, acompanhar isso de um mas, sabe? Eu me lembro de um tempo. Quero dizer, quando eu penso em tudo do que Deus me libertou, sabe, é útil para mim. Quero dizer, eu disse ao Dave outro dia, sabe de uma coisa? Em última análise, tudo se resolve. Sabe, você não sabe exatamente o que você vai ter que fazer para chegar à parte em que se resolve, mas acaba dando tudo certo. Se você quer a ajuda de Deus com seus problemas, aqui está o caminho. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhem-se a si mesmos. Rebaixe-se sob a sua própria opinião, debaixo da poderosa mão de Deus, e no devido tempo Ele os exaltará. Aqui está a simplicidade do que eu penso que significa. Não comece a pensar que você pode resolver o seu próprio problema. Humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, que no devido tempo Ele pode exaltar você. Se eu fosse você, pelo menos 10 vezes por dia, eu diria, Deus, eu sei que não sou nada sem você. Eu não posso fazer nada que valha a pena sem você. Eu amo citar o que Paulo disse em Romanos. Em mim, na minha carne, não existe nada de bom. A única coisa boa em nós é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. E então, o versículo 7 nos diz como fazer isso, lançando todos os seus cuidados, todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades de uma vez por todas sobre Ele, pois Ele cuida de vocês carinhosamente, se preocupa com vocês atentamente. Eu gosto de dizer que às vezes eu vou cuidar disso ou Deus vai cuidar disso, mas nós dois não vamos fazer ao mesmo tempo. Muitas vezes eu acho que Deus precisa meio que recuar, nós pensamos, oh Deus, onde você está, sabe? Ele tem que recuar e dizer, quando você terminar? Quando você terminar com seus planos, todas as suas ideias, então
Deixe-me saber quando e então eu vou trabalhar. Amém? Mas nós ficamos com tanto medo se não ajudarmos a Deus. Será que você não sabe que Deus não precisa da sua ajuda? Eu até mesmo, sabe, me pego fazendo sugestões a Deus do que Ele poderia fazer, sabe? Você já fez isso? Senhor, seria bom. Talvez se o Senhor fizesse assim. É uma coisa muito boa Deus nos amar incondicionalmente. Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, liberando o seu peso, e Ele susterá você. Ele nunca permitirá que os consistentemente justos venham a cair, escorreguem, caiam ou fracassem. Ele nunca permitirá que aqueles que são seus filhos fracassem. Perguntas para se pensar. Ou citações para se pensar. Eu amo essas aqui. Não tenha medo do futuro, Deus já está lá. Billy Graham disse essa. Eu li a última página da Bíblia e tudo acaba bem no final. Amém? Eu acho que o ponto principal é que se você só quiser pensar, sabe, eu vou ter problemas toda a minha vida, eu não sei se eles irão embora. A boa notícia é que algum dia você vai estar no céu e vai viver com Ele pela eternidade. Todos nós gostaríamos que todos os nossos problemas fossem embora, mas se não forem, ainda temos um bom futuro esperando por nós. Pare de se preocupar com o que pode dar errado e fique animado com o que pode dar certo. A preocupação não esvazia seus problemas amanhã, mas esvazia hoje a sua força. Se você pensar demais, criará um problema que nunca existiu para começar. Eu realmente gosto desse. Eu acho que vou dizer isso de novo. Se você pensar demais, criará um problema que nunca esteve lá para começar. Se você encher sua cabeça com preocupações, não haverá espaço para mais nada. Eu gosto disso. Quando você se preocupa, você usa a sua imaginação para criar algo que você não quer. Certo. Razões para não se preocupar. Em primeiro lugar, é totalmente inútil. Preocupar-se com um problema nunca o mudará. Tudo o que faz é te fazer infeliz enquanto espera. A preocupação é mais cansativa do que o dia inteiro de trabalho. Quero dizer, o trabalho duro de um dia inteiro. Você pode passar o dia inteiro se preocupando, se estressando com problemas, tentando descobrir o que deve fazer, especialmente se você acrescenta muita conversa a isso. Falar sobre isso, falar sobre isso. Quero dizer, você pode ficar totalmente exaurido e exausto no final do dia. E todo o tempo que você investiu não adiantou nada. A preocupação é a intranquilidade. Falta de tranquilidade. E isso pode causar doenças. A mesma palavra, apenas sem destaque. A preocupação rouba nossa alegria. A preocupação é o oposto de confiar em Deus. Seu tempo é muito importante para desperdiçá-lo se preocupando. E você pode não gostar disso? Romanos 14, verso 23. Isso é pecado. Bem, hein? Onde a Bíblia diz que preocupação é pecado? Bem, diz que tudo que não é da fé é pecado. Então, a menos que possamos dizer que estamos preocupados pela fé, então acho que talvez tenhamos que mudar o nosso tom um pouquinho. Sabe, eu pensei como professora de Bíblia, porque eu sei que, sabe, eu lido com uma tentativa de não me preocupar quando tenho problemas, e assim, eu quero ter certeza de que digo às pessoas algo que vai funcionar em suas vidas. Então, às vezes, quando você ensina as pessoas, você diz, não se preocupe, não se preocupe, você quase sente que está ensinando algo inútil. Então, eu procurei maneiras de dizer às pessoas por que não deveriam se preocupar. Eu acho que uma das coisas que realmente ajudou-me, eu espero que ajude você, é apenas lembrar-se que isso não conserta coisa alguma. Quero dizer, isso simplesmente não resolve coisa alguma. E há certamente uma quantidade de orgulho envolvido nisso, porque somos nós que pensamos que podemos resolver nossos próprios problemas. Agora, eu não estou dizendo que você não deve pensar nas coisas que estão acontecendo. Eu acredito que nós precisamos ponderar as coisas diante do Senhor.
Há uma diferença em ponderar algo diante do Senhor e realmente se preocupar com isso. Não deixe seu coração se perturbar. Creia em Deus e creia também em Jesus. Acredite que quando você ora, a sua resposta está a caminho. Quando eu oro, minha resposta está a caminho. Eu amo esta escritura. Marcos 11, verso 24. Portanto, eu digo a vocês, agora ouça, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que vocês já o receberem e assim lhes sucederá. Primeiro você acredita e então você recebe. Eu não sei, seria bom se eu tivesse que acreditar por 5 minutos e então eu recebesse. Isto seria muito bom, mas e se eu tiver que ser firme por 5 anos? Ou 10 anos? Cara, é aí que fica desafiador. Quando você está crendo em Deus, você pode claramente ver a promessa na palavra, mas isso simplesmente não está acontecendo com você ainda. É quando temos que lembrar que a Bíblia diz que nós herdamos as promessas de Deus pela fé e paciência, não apenas pela fé. Đường đi học con về sớm bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Bem, obrigada por juntar-se a nós em mais um Desfrutando a Vida Diária. E eu acredito que o que eu vou ensinar hoje vai ajudar você a desfrutar sua vida mais. Deixe-me fazer uma pergunta. Alguém aqui já se preocupou com alguma coisa? Sim. Eu lhe digo a verdade. Existem tantas coisas neste mundo e em nossas próprias vidas com que poderemos nos preocupar que, se não decidimos e não conseguirmos a ajuda de Deus em aprender como não deixar esses pensamentos preocupantes em nosso coração, sabe, tudo que vamos ter no nosso dia a dia é apenas preocupação. E em João, capítulo 14, Jesus disse, eu amo isso, não perturbe o coração de vocês. Isso meio que soa para mim logo de cara como se ele estivesse nos dando uma responsabilidade. Sabe, às vezes é muito cômodo pensar, bem, eu não posso evitar isso. Eu não posso evitar. Mas ele diz aqui, não deixe os seus corações ficarem perturbados, aflitos, ansiosos e agitados. Creiam, devotem-se, confiem. Anh ta cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướt át những lời nhớ. Em không quên anh, sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi. Em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương, đưa em mang cho anh bao ước nguyện ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng, giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em, đôi gà mà im trong cơn gió ấy qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em.
bao cảm xúc đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng cần giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ là làng, em đi theo ai cũng bằng bang. Ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dẫu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim, để đầu này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô mưa rơi xuống làm
feel the raindrops on my hand. I feel calm when I stand there. Wanna be like all these people